Imagine 300 homens, apenas 300. Do outro lado do vale, uma multidão tão grande que a Bíblia diz que era impossível contá-los, como areias do mar. Agora me diga uma coisa: o que você faria se fosse mandado para essa batalha? Se você olhasse para o lado e só visse 300 rostos, enquanto do outro lado havia mais de 100.000 guerreiros prontos para te destruir, você fugiria. Qualquer ser humano sãmente fugiria. Mas há um homem na história das Escrituras que não fugiu. Um homem que, ao invés de pedir mais soldados, dispensou um exército inteiro. Ao invés de construir muralhas, desceu até o acampamento inimigo no meio da noite. Ao invés de lutar com espadas e lanças, entregou a cada um dos seus guerreiros um jarro de barro e uma tocha. Isso não é ficção, isso não é mito, isso está registrado no livro dos Juízes. E por séculos, estudiosos, historiadores e teólogos têm tentado entender o que realmente aconteceu naquela noite escura. Porque o que está escrito vai muito além de uma batalha. Existe algo nessa história que poucos notaram. Um detalhe, uma estratégia, um sinal que muda completamente a forma como você lê esse relato. Esta não é apenas a história de um general corajoso. Esta é a história de um homem que Deus escolheu exatamente por ser o menor. Um homem que começou tremendo de medo dentro de um lagar escondido e terminou sendo chamado de homem poderoso e valente. Como isso acontece? Como alguém passa do medo absoluto para a vitória impossível? E mais importante, o que Deus estava realmente provando naquela batalha? Porque o inimigo não era só o exército inimigo. O maior inimigo daquela noite estava dentro do próprio coração de Israel. Fique comigo, porque o que você está prestes a descobrir sobre Gideão, sobre os 300 e sobre a batalha no Vale de Jezreel, vai fazer você enxergar a fé de uma forma que você nunca enxergou antes. Para entender o que aconteceu naquela noite, você precisa primeiro entender o que Israel estava vivendo, e era algo terrível. Por 7 anos consecutivos, cada vez que o povo de Israel plantava, os midianitas chegavam, como gafanhotos. A Bíblia usa exatamente essa palavra. Eles cruzavam o deserto em números impossíveis, com seus camelos, seus animais, suas tendas, e destruíam absolutamente tudo. Colheitas inteiras, rebanhos inteiros, aldeias inteiras. 7 anos, 7 anos de fome, de humilhação, de medo. O povo de Israel havia chegado a um ponto tão desesperador que começou a se esconder em cavernas nas montanhas. Homens adultos, guerreiros, pais de família, escondidos em buracos na terra. Música melancólica, quase fúnebre. E é exatamente nesse cenário de derrota total que encontramos nosso protagonista, Gideão, filho de Joás, da tribo de Manassés. Um homem comum, um agricultor. No momento em que o encontramos no texto bíblico, ele não estava em campo de batalha, não estava reunindo tropas, não estava fazendo discursos inflamados, ele estava debulhando trigo escondido dentro de um lagar. Pense nisso por um momento. Lagar era um buraco no chão, fechado, abafado, um lugar feito para pisar uvas, não para debulhar trigo. Mas Gideão estava lá dentro, com medo demais de debulhar trigo à luz do dia, com medo de que os midianitas vissem e roubassem tudo. É esse o homem. Esse é o homem que Deus escolheu para liderar Israel. Não um rei, não um general experiente, um homem com medo, escondido, invisível. E então, o anjo do Senhor aparece e diz algo que parece quase uma piada. O Senhor é contigo, homem poderoso e valente. Homem poderoso e valente, dito para um homem escondido em um buraco no chão. Música, uma nota de tensão suspensa. Aqui está o primeiro mistério desta história. Por que Deus chama Gideão pelo que ele ainda não era? Por que não chamá-lo pelo que ele era naquele momento, medroso, fraco, insignificante?
Teólogos discutem isso há séculos. Alguns dizem que Deus estava vendo o futuro, outros dizem que Deus estava declarando uma identidade antes que ela existisse. Mas existe uma terceira interpretação, uma que muda tudo. E ela tem a ver com algo que Gideão pergunta logo em seguida, algo que muitos leitores passam batido, mas que revela o verdadeiro estado espiritual de Israel naquele momento. Gideão olha para o anjo e pergunta: se o Senhor está conosco, por que tudo isso nos aconteceu? Onde estão todos os seus milagres que nossos pais nos contaram? O Senhor nos abandonou. Esse não é o discurso de um covarde. Esse é o discurso de alguém que perdeu a fé, ou pior, de alguém que nunca realmente a teve de verdade. E aqui está o verdadeiro cenário desta batalha. Não era só Israel contra os midianitas, era a fé contra a dúvida. Era a confiança em Deus contra a lógica humana. E Deus estava prestes a fazer algo extraordinário, algo que não fazia sentido nenhum do ponto de vista militar. Algo que até hoje intriga historiadores e estrategistas. Porque quando Deus diz a Gideão para reunir o exército, 32 mil homens respondem ao chamado. 32 mil, contra mais de 100 mil inimigos. Já era uma desvantagem enorme, mas Deus olha para aquele exército e diz algo chocante. São demais. Demais. Deus disse que 32 mil soldados eram demais, e então começa uma das sequências mais perturbadoras e fascinantes de todo o Antigo Testamento. Uma redução deliberada, calculada, inexplicável pela lógica humana, que vai levar esse exército de 32 mil para apenas 300 homens. 300? Por que 300? O que havia de especial nesses 300 homens? O que os diferenciava dos outros? E existe uma teoria histórica sobre esse critério de seleção que vai fazer você reler esse texto com olhos completamente diferentes. 32 mil homens. Esse era o número quando Gideão tocou a trombeta de guerra. 32 mil homens que responderam ao chamado. E Deus olhou para aquele exército e disse que eram demais. Mas por quê? A resposta está no próprio texto, e ela é mais perturbadora do que parece à primeira vista. Deus diz a Gideão, para que Israel não se vanglorie contra mim, dizendo, a minha própria mão me salvou. Leia isso de novo. Deus não estava preocupado com a estratégia militar. Deus estava preocupado com o coração humano, com o orgulho, com a tendência que todo ser humano tem, de olhar para uma vitória e dizer, fui eu, foi a minha força, foi o meu talento. E então começa o processo de redução. Primeira redução. Deus diz a Gideão, quem tiver medo que volte para casa. 22 mil homens foram embora. 22 mil, 2/3 do exército, simplesmente foram embora. Pense no que isso significa. 2/3 dos homens que vieram lutar, vieram com medo, vieram talvez por pressão social, por obrigação, por não querer parecer covarde diante dos outros. Mas dentro deles havia terror. E Deus não queria esses homens na batalha, não porque medo seja pecado, mas porque homens que agem contra o que sentem por dentro. São homens que entram em colapso quando a pressão aumenta. Restaram 10 mil. 10 mil homens. Ainda era uma chance. Uma possibilidade real de batalha. Mas Deus ainda não havia terminado. Segunda redução. E aqui é onde a história fica verdadeiramente fascinante. Deus diz a Gideão para levar os homens até a beira da água, para beber. E então observar como cada um bebe. Os que se ajoelharam para beber diretamente com a boca no rio foram mandados para casa. Os que ficaram de pé, levantando a água com as mãos até a boca, esses ficaram. 300 homens beberam assim, 300 em 10 mil. Por séculos, estudiosos tentaram entender esse critério. E existem pelo menos 3 interpretações que vale a pena conhecer. A primeira interpretação é a mais comum.
Os que ficaram de pé com a água nas mãos permaneceram alertas. Continuaram de olho no horizonte enquanto bebiam, prontos para reagir. Os que se ajoelharam ficaram vulneráveis, distraídos, com os olhos no chão. Eram soldados menos vigilantes. Essa é a interpretação militar tradicional. Faz sentido, é lógica, mas não explica tudo. A segunda interpretação é teológica e é mais profunda. Os que se ajoelharam assumiram a posição de adoração, a mesma posição usada para adorar ídolos. Alguns estudiosos hebraicos sugerem que esse gesto, mesmo que inconsciente, revelava algo sobre o estado espiritual desses homens. Uma inclinação ao ato de se prostrar, de se curvar, não necessariamente por idolatria intencional, mas por uma postura interior de rendição ao mundo ao redor. E os 300 que ficaram de pé eram homens que beberam sem se curvar. Homens que, mesmo no momento de necessidade básica, permaneceram eretos, vigilantes, firmes. A terceira interpretação é a que menos aparece nos sermões dominicais. E talvez seja a mais surpreendente. Alguns pesquisadores bíblicos modernos propõem que o critério de seleção não era sobre qualidade dos soldados, era exatamente o oposto. Deus escolheu os 300 não porque eram os melhores, mas porque eram os que menos importavam militarmente. Os que beberam de joelhos eram provavelmente os guerreiros mais experientes, os que seguiam um protocolo de hidratação em campo. Os 300 que ficaram de pé eram possivelmente os menos treinados, os que simplesmente beberam água sem pensar em técnica. E se isso for verdade, então Deus não estava escolhendo os melhores guerreiros de Israel. Estava escolhendo os menos prováveis de vencer, para que quando a vitória viesse, ninguém tivesse dúvida de onde ela havia vindo. 300 homens, sem espadas em punho, sem formação de batalha, sem cavalaria, sem arqueiros, sem catapultas. Sabe o que Gideão distribuiu para cada um deles? Uma trombeta, um jarro de barro vazio e uma tocha acesa dentro do jarro. Uma trombeta, um jarro, uma tocha. Essa era a armadura de Israel naquela noite. Mas antes de falar sobre a batalha em si, existe algo que aconteceu na véspera, uma cena que ocorre no meio da noite, que Gideão viveu sozinho e que mudou tudo dentro dele. Deus sabia que Gideão ainda tinha medo, mesmo depois do anjo, mesmo depois do fogo consumindo a oferta, mesmo depois dos 2 sinais do orvalho no velo de lã. Gideão ainda tremia por dentro, e então Deus faz algo incomum. Deus não repreende Gideão pelo medo. Não diz, pare de ter medo, eu disse que vou vencer. Em vez disso, Deus diz algo que revela uma faceta pouco explorada do caráter divino. Se você ainda tem medo, desça até o acampamento inimigo e ouça o que eles estão dizendo. Gideão desce, no meio da noite, sozinho, em direção ao maior exército que seus olhos já viram, e lá ele ouve 2 soldados midianitas conversando, um contando um sonho para o outro. O soldado sonhou com um pão de cevada rolando morro abaixo, que bateu na tenda do general midianita e derrubou tudo. E o outro soldado interpreta o sonho imediatamente. Isso não pode ser outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás. Deus entregou os midianitas e todo o acampamento nas mãos dele. Os próprios inimigos já sabiam. Os próprios inimigos já sentiam que seriam derrotados. E foi ali, no meio do acampamento inimigo, no coração da escuridão, que Gideão finalmente acreditou. Ele voltou para o acampamento, acordou seus 300 homens e disse 3 palavras que ecoam até hoje. Levantai-vos. O Senhor entregou o acampamento dos midianitas nas vossas mãos. E então, a batalha mais estranha da história bíblica começou.
Não com espadas, não com gritos de guerra, mas com o som simultâneo de 300 trombetas e 300 jarros de barro sendo quebrados na escuridão da noite. O que aconteceu a seguir desafia qualquer explicação puramente militar e levanta uma questão que estudiosos ainda debatem até hoje. O que realmente destruiu o exército midianita naquela noite? 300 trombetas soaram ao mesmo tempo. 300 jarros de barro foram quebrados. Simultaneamente, 300 tochas iluminaram a escuridão do vale. E então, o maior exército que Israel já enfrentou começou a se destruir por dentro. A Bíblia diz que Deus fez com que cada espada midianita se voltasse contra o próprio companheiro. Eles lutaram uns contra os outros, fugiram em pânico absoluto. E os que sobreviveram à confusão foram perseguidos e destruídos nas horas seguintes. Uma vitória completa, inexplicável, impossível. Mas aqui está onde a história fica ainda mais interessante, porque estudiosos militares modernos tentaram analisar o que aconteceu naquela noite pela ótica da psicologia e da estratégia de combate. E o que encontraram é perturbador. A teoria do caos noturno. O acampamento midianita estava no vale. Era noite fechada. 135 mil homens dormindo em tendas, sem iluminação artificial, sem comunicação instantânea e, de repente, de todos os lados do vale ao mesmo tempo, som de trombetas, luz de tochas, gritos, pela espada do Senhor e de Gideão. Do ponto de vista neurológico, isso é uma bomba de adrenalina pura, um exército que acorda em estado de choque máximo, no escuro, sem conseguir identificar de onde vem o ataque, sem conseguir distinguir amigo de inimigo, entra em colapso psicológico imediato. Historiadores chamam isso de pânico de combate. E existem registros ao longo de toda a história militar humana de exércitos muito maiores sendo destruídos por forças menores. Exatamente por esse mecanismo. O barulho, a luz súbita, a desorientação total, a paralisia do medo. Mas aqui está o ponto que nenhuma análise puramente militar consegue explicar. Como 300 homens que não eram os melhores guerreiros de Israel, tiveram a disciplina, a coragem e a sincronização perfeita para executar esse plano sem falhar, para não fugir quando viram as tochas se acendendo ao redor, para não gritar de medo antes da hora, para quebrar os jarros todos ao mesmo tempo, no momento exato. Qualquer soldado que entenda de combate vai te dizer manter 300 homens em silêncio absoluto, nas bordas de um vale com mais de 100 mil inimigos dormindo, na escuridão total, e executar um ataque coordenado sem nenhum erro. É praticamente impossível, a menos que algo maior estivesse sustentando aqueles 300 corações. E é aqui que a história de Gideão deixa de ser apenas história e se torna um espelho. Porque quantas vezes na sua vida você olhou para o problema à sua frente e fez exatamente o que Gideão fez? Contou as forças do inimigo, contou suas próprias fraquezas e concluiu que era impossível. Existe um padrão na história de Gideão que aparece repetidamente nas Escrituras e que aparece repetidamente na vida real. Deus não chama os capacitados, Deus capacita os chamados. Moisés disse que não sabia falar, Deus o mandou falar diante do faraó. Davi era o menor dos filhos de Jessé, Deus o ungiu rei. Pedro era um pescador sem instrução, Jesus o chamou de rocha. E Gideão estava escondido em um buraco com medo dos inimigos, e Deus o chamou de homem poderoso e valente. Mas há algo nessa história que vai além do encorajamento pessoal. Algo que conecta o Vale de Jezreel com o mundo em que vivemos hoje e que poucos param para considerar. O Vale de Jezreel, o lugar onde Gideão venceu os midianitas. Esse mesmo vale
aparece em outro lugar nas Escrituras, em um contexto completamente diferente e muito mais perturbador. O profeta Joel fala sobre o Vale de Josafá, que muitos estudiosos identificam como o mesmo vale ou região próxima. O lugar onde as nações seriam reunidas no fim dos tempos. O Apocalipse fala sobre Armagedon, palavra que em hebraico significa, literalmente, Monte de Megido, Megido, uma cidade localizada exatamente na entrada do Vale de Jezreel. O mesmo vale onde 300 homens derrotaram um exército impossível. É o mesmo vale que as profecias bíblicas apontam como o palco da batalha final. Coincidência? Talvez. Mas os estudiosos da Bíblia profética notam algo fascinante. Assim como em Jezreel, Deus escolheu o menor, o mais fraco, o menos provável. Para demonstrar que a vitória não vem da força humana, as profecias do fim dos tempos apontam para uma vitória final, que também não virá da força humana, que também deixará o mundo sem explicação racional, que também fará os inimigos se voltarem contra si mesmos, como se o Vale de Jezreel fosse mais do que um campo de batalha histórico, como se fosse um símbolo, um ensaio, uma profecia em forma de evento. E existe ainda uma última camada nessa história, uma que raramente aparece nos sermões sobre Gideão, mas que pode ser a mais importante de todas. Depois da vitória, o povo de Israel vem até Gideão e diz: governa sobre nós, tu e teu filho e o filho de teu filho. E Gideão responde com uma das frases mais nobres do Antigo Testamento: não governarei sobre vós, nem meu filho governará. O Senhor governará sobre vós. Um homem que acabou de vencer o impossível, que tinha todo o direito humano de sentar no trono, recusou o poder, porque ele sabia melhor do que ninguém que não havia sido ele quem venceu, que os 300 jarros quebrados não foram uma estratégia militar, foram um ato de obediência, e que a vitória pertencia a quem havia planejado tudo. Desde aquela tarde abafada dentro do lagar, 300 homens com jarros de barro contra um exército de 100.000, e o resultado não estava no número de espadas, estava na disposição de obedecer ao impossível, estava na coragem de quebrar o jarro no momento certo, estava na fé de que a luz dentro do jarro só aparece depois que o jarro é quebrado. Você entendeu o que acabou de ouvir? A luz só aparece depois que o jarro é quebrado. Existe uma imagem que quero que você carregue com você, uma imagem simples, mas que contém tudo o que essa história nos deixou. Um jarro de barro, com uma tocha acesa dentro. O jarro por fora parece comum, parece frágil, parece insignificante. Ninguém olharia para aquele jarro e pensaria: ali está a arma que vai mudar a história de Israel. Mas dentro dele havia fogo, e enquanto o jarro permanecia inteiro, o fogo ficava escondido. Ninguém via, ninguém sentia, ninguém temia. Foi apenas no momento em que o jarro foi quebrado, que a luz explodiu para fora, que o vale inteiro foi iluminado, que o inimigo entrou em colapso. O apóstolo Paulo, séculos depois dessa batalha, escreveu uma das frases mais enigmáticas de todas as suas cartas. Uma frase que parece ter sido escrita olhando exatamente para essa imagem. Ele disse: temos esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Vasos de barro. Você é um vaso de barro, eu sou um vaso de barro. Gideão era um vaso de barro, escondido, assustado, sem credenciais, sem histórico de vitórias, mas com algo aceso lá dentro, algo que o mundo não conseguia ver, enquanto o jarro permanecia inteiro. E aqui está a pergunta que essa história faz para cada um de nós. Não para Israel, não para Gideão, para você. Qual é o jarro que você se recusa a quebrar? Qual é o conforto que você mantém intacto, com medo de que, se quebrar, não sobre nada? Qual é a segurança que você abraça com tanta força, que impede a luz de aparecer?
Qual é o lagar escondido onde você debulha trigo, com medo de que o inimigo te veja? Porque a história de Gideão não é apenas sobre uma batalha no deserto. Não é apenas sobre 300 homens corajosos. Não é apenas sobre uma estratégia militar divina. É sobre o paradoxo mais profundo da fé. Que a força aparece na fraqueza reconhecida. Que a vitória começa com a rendição. Que a luz só explode para fora quando o jarro é quebrado. Olhe para o mundo ao seu redor. Vivemos em um tempo em que as forças que se opõem à fé parecem como areias do mar, impossíveis de contar, impossíveis de enfrentar. Um tempo em que muitos que um dia responderam ao chamado voltaram para casa com medo, como os 22.000. Um tempo em que é mais fácil se ajoelhar diante do que o mundo oferece, do que ficar de pé com a água nas mãos. Mas a história de Gideão nos diz algo que a lógica humana rejeita, que o tamanho do exército inimigo nunca foi o problema real. O problema real sempre foi se haveria alguém disposto a quebrar o jarro. 300 homens, sem espadas, com jarros de barro e tochas acesas, desceram ao vale mais escuro da história de Israel. E no momento em que obedeceram, no momento exato em que quebraram os jarros, o impossível aconteceu. Não porque eram guerreiros perfeitos, não porque tinham um plano infalível, mas porque escolheram acreditar que a luz dentro deles era maior do que o exército à frente deles. E agora, uma última pergunta. Uma pergunta que quero que você leve com você hoje. Que você leve para a semana. Que você leve para os momentos em que o vale parecer grande demais e você pequeno demais. Se Deus pode usar 300 homens com jarros de barro para derrotar um exército impossível, o que Ele poderia fazer com a sua vida? Se você finalmente decidisse quebrar o jarro. Essa foi a batalha impossível vencida com fé. A história de Gideão, a história dos 300. E talvez a sua história também. Se você chegou até aqui, você sabe o que fazer. Temos esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. 2 Coríntios 4:7.